de tempo. Para dar início aos trabalhos, será exibido um vídeo de saudação do excelentíssimo senhor ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça. É muito prazer de me dirigir aos servidores para falar desse tema que eu considero tão importante, que é a integridade. Na verdade, eu gosto de lembrar que 3 valores são muito importantes na vida de um país: integridade, competência e idealismo. E agora nós estamos especialmente cuidando do tema da integridade, que eu gosto de dividir em 2 partes, 2 regras básicas. No setor privado, não passar os outros para trás, e no setor público, não desviar recursos. Eu sei que parece muito simples, mas é, na verdade, uma revolução brasileira que um dia nós iremos fazer. Mas, especificamente sobre o nosso programa de integridade, eu gostaria de deixar registrado que nós todos temos imensa confiança nos servidores. O Supremo presta um serviço notável ao país. São os meses que aparecem, mas esse trabalho não seria possível sem a colaboração eficiente e dedicada desse corpo extraordinário de colaboradores e servidores. E a integridade, o nosso plano de integridade é apenas um reforço dos valores que já sei que norteiam o comportamento de todas as pessoas que trabalham aqui, inspiradas pelos melhores exemplos possíveis. Quanto que desejo aqui mandar um abraço e que o aprofundamento dessas preocupações contribuam para que o Supremo continue a ser um tribunal que preserva a democracia no Brasil com eficiência, com competência, com dedicação e, sobretudo, com integridade. Muito obrigado a todos pelo serviço valioso que prestam. Agradecemos as palavras do senhor ministro. Neste momento, para ministrar a aula magna com o tema Ética e Integridade no Setor Público, contaremos com a presença do professor doutor Rodolfo Viana. O professor é sócio fundador da SG Compliance, professor da graduação, mestrado e doutorado da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Maranhão, pesquisador do mestrado e do doutorado em Direito da UFMG, doutor pela Universidade de Coimbra, mestre pela UFMG, pós-graduado pela Universidade de Paris II e pela Universidade da Califórnia, Irvine, e advogado e consultor. Na sequência, para integrar o debate com o tema Desafios de Compliance para o Sistema Judicial, teremos a presença da secretária-geral da Presidência, doutora Aline Osório, e da juíza ouvidora do Supremo Tribunal Federal, doutora Flávia Martins de Carvalho, com mediação do professor Rodolfo Viana. A doutora Aline Osório é mestre em Direito pela Harvard Law School, mestre em Direito Público pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, professora de Direito Constitucional e de Direito Eleitoral do Centro Universitário de Brasília e foi secretária-geral do Tribunal Superior Eleitoral. A doutora Flávia Martins de Carvalho é juíza de Direito no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, juíza auxiliar no Supremo Tribunal Federal, doutora em Filosofia e Teoria Geral do Direito pela Universidade de São Paulo, Fellowship na Columbia University e atualmente ocupa o cargo de juíza ouvidora do Supremo Tribunal Federal. Tem a palavra o professor doutor Rodolfo Viana. Boa tarde a todos e a todas. É um enorme prazer e uma honra estar aqui. Aguardar apenas que coloquem o material da palestra na tela, mas, enquanto isso, já faço as saudações, agradecendo, obviamente, em nome do ministro-presidente, Luiz Roberto Barroso, a oportunidade de contribuir com o Supremo Tribunal Federal e também aqui contribuir, parabenizar a todos e a todas e também aqui, principalmente, nossas companheiras aqui de palco, que são a doutora Aline e a doutora Flávia. Hoje é um dia especial, que é o dia de lançamento do primeiro seminário de sensibilização a respeito do programa de integridade do Supremo Tribunal Federal. Então, o meu objetivo aqui, basicamente, é trazer algumas reflexões sobre a temática da integridade, mas, sobretudo, também demonstrar perante todos e todas como está o programa de integridade do Supremo e aonde nós queremos chegar. Portanto, o conteúdo da fala hoje serão essas temáticas mais amplas e também vamos aqui prestar contas
um pouco de como está o programa de integridade e quais são as próximas fases. Quero cumprimentar também, não poderia deixar de fazê-lo, a toda a equipe do CGI, o Comitê Gestor de Integridade, com todos os servidores que compõem direto ou indiretamente esse núcleo, que tem feito um trabalho magnífico, que tem levado o programa de integridade do Supremo Tribunal Federal na parte prática, operacional, a um patamar superior. Bom, dito isso, a gente tem também a honra e é preciso fazer um agradecimento público à confiança depositada no Supremo e também nos órgãos internos no nosso trabalho. A gente é a consultoria contratada para apoiar o tribunal nessa missão e, por isso, a gente trouxe aqui a nossa equipe mais qualificada. Já foram feitas ali as minhas identificações. Eu venho muito da área acadêmica, já estive com a doutora Aline em alguns eventos, né, doutora Aline, em alguns eventos na área de direito eleitoral, direito político, já nos encontramos aí pela academia. Também o ministro Barroso, já tive a oportunidade de estar com ele em algumas bancas de mestrado, doutorado nas universidades brasileiras. O Felipe está conosco também, o Felipe já vem do mundo corporativo, um executivo que implementou programas de compliance no mundo inteiro. Temos também o nosso time de analistas, a Sara, que é ultra especializada, com boa formação, e também a nossa analista, passou aqui, a nossa analista júnior, que é a Laura, que está conosco também, ajudando a operacionalizar esse projeto. Mas o que importa aqui, em primeiro lugar, é tratar e falar do pioneirismo do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal tem um sistema de integridade já bastante robusto quando comparado com outras instituições públicas brasileiras. É um sistema que tem os primeiros passos instituídos lá em 2008 com o Canal do Cidadão, mas ele vem, ao longo das últimas gestões, aprimorando cada vez mais uma estrutura, em termos de normativos, em termos de operacionalização, bastante avançada. Não é comum que órgãos públicos no Brasil tenham um programa de integridade estruturado. Isso é um movimento que tem sido cada vez mais fortalecido pelos órgãos de liderança. Então, a gente começa a ver isso dentro do Ministério Público, por exemplo, com o Conselho Nacional do Ministério Público impulsionando os MPs, sobretudo estaduais, a terem o seu programa de integridade. Está para sair uma resolução novíssima agora em janeiro, obrigando os Ministérios Públicos estaduais a terem programa de integridade implementado em até 1 ano. E também há, obviamente, outros órgãos bastante avançados. O órgão de liderança, até por uma designação da própria Convenção da ONU sobre o combate à corrupção, é a CGU. Claro, a CGU tem feito um trabalho de liderança nisso no Brasil, mas é importante ressaltar o papel do Supremo Tribunal Federal. E aqui está no quadro uma linha cronológica exatamente de como está o programa de integridade do Supremo. Como a gente pode ver, lá em 2008 foi criada a Central do Cidadão, uma ferramenta bem relevante para poder interagir com a sociedade e ter esse influxo da sociedade sobre o funcionamento do tribunal. Em 2020, foi publicada a resolução com o Código de Ética dos Servidores, com definição de valores, princípios, mas também vedações, obrigações, estrutura interna para a operacionalização. Em 2021, foi criado o primeiro SIGOV, que é o Sistema de Governança do Tribunal. Na sequência, foi criada a resolução que instituiu o programa de integridade e depois a publicação do primeiro plano de integridade, que foi o Plano de Integridade 2021-2022. Logo em 2022 veio a política de governança. Em 2023, o que era o FALA, a Central do Cidadão, foi reformulada com a criação da ouvidoria. A ouvidoria é essa aqui, representada pela doutora Flávia, e que criou também a ouvidoria da mulher e que hoje conecta-se umbilicalmente ao sistema de integridade, inclusive fazendo parte do CGI, que é o Comitê de Gestão de Integridade. E, por fim, o plano de integridade em 2024, 2025, a gente está em pleno curso desse programa de integridade, temos muita coisa para fazer aí nesse meio tempo. Isso mostra, portanto, que o Supremo Tribunal Federal tem um sistema normativo avançado de integridade. Isso é bem relevante, porque, é óbvio, a integridade hoje abarca não só as questões relativas à prevenção, combate e detecção de atos de corrupção e suborno,
e fraude, que é o núcleo originário dos programas de integridade, mas tem avançado para outros campos, especialmente prevenção e combate a comportamentos antiéticos, como assédio moral, assédio sexual e discriminação. Então, essa abertura do objeto do programa de integridade, portanto, é muito relevante dizer que o Supremo tem essa estrutura já bastante avançada, sobretudo comparada com outros órgãos. É uma estrutura recente, mas é uma estrutura, em termos de normativo, bastante complexa. Como é que é o arranjo institucional desse sistema dentro do Supremo Tribunal Federal? Aqui nós temos tanto a alta administração, quanto o SES, que é o Comitê Executivo Superior, e o CGI, que é o Comitê de Gestão de Integridade, que são os órgãos vinculados diretamente à estrutura do sistema de integridade. A alta administração é composta pelo presidente do Supremo, diretor-geral de secretaria, secretária-geral da presidência, chefe de gabinete da presidência. O Comitê Executivo é formado, com a exceção do presidente, e as unidades internas do tribunal, que compõem o CGI, que é o grande órgão que realiza a função autônoma de integridade. São, os órgãos específicos são a AGC, Assessoria de Apoio à Governança e Conformidade, a Comissão de Ética, a SGP, Secretaria de Gestão de Pessoas, e a Ouvidoria. Esses são os órgãos que compõem hoje a estrutura formal do CGI e que toca e operacionaliza, com reuniões frequentes, né, pessoal? A gente tem feito, inclusive, agora, reuniões semanais, toda terça-feira, às 14h, reunimos. Então, já temos aí um largo histórico de reuniões realizadas. E algo, obviamente, importante para a gente mencionar, que está no plano de integridade do Supremo Tribunal Federal 2024-2025, são os valores instituídos pelo tribunal. Quando uma organização define propósito, missão e valores, parece que é algo meramente burocrático, né? Assim, a gente precisa colocar no papel quais são os valores, a gente precisa colocar no papel qual é a missão, qual é o propósito. Mas esses são vetores essenciais para a tomada de decisão. Acho que o mais importante no processo de constituição de valores e tornar isso explícito, missão e propósito, é porque, em organizações complexas, como é o caso do Supremo, o dia a dia gera inúmeras dúvidas. Como eu tomo essa decisão? Para que caminho eu vou? O que eu faço com esta posição? Então, esses princípios, valores, missão e propósito, eles seguem como linha diretiva para a tomada de decisão. Na dúvida, volte aos valores, volte aos princípios. Isso faz parte do dia a dia, desde o servidor mais alto, desde o ministro, até o servidor com a função mais operacional, mais tática possível. Eles são vetores de tomada de decisão e formam a cultura de uma determinada organização. E os valores instituídos, lá publicados no Plano de Integridade, são participação, o Supremo se abre à participação de servidores, ministros, colaboradores, sociedade em geral, para a melhoria das suas atividades, transparência, com a intenção de tornar processos, atos públicos e fiscalizáveis, integridade, agir com integridade, justiça, fazer o que é correto, o que é certo, valorização das pessoas, o respeito à individualidade, o respeito à dignidade da pessoa humana, sustentabilidade, as ações do tribunal, isso é bem interessante, segundo o plano de integridade, elas devem ser ambientalmente corretas, socialmente justas e economicamente viáveis. Esse tripé é bonito, ficou ali bem estabelecido na designação desses valores. Foco no cidadão. Claro, o cidadão é o principal ativo, principal fundamento, principal motivo da existência do sistema de justiça, especialmente do Supremo. Responsabilidade na gestão, nos atos, no dia a dia. E inovação, pensamento aberto, capacidade inovativa, buscar soluções diferenciadas. E aqui, não poderia deixar de trazer um exemplo do ministro Luiz Roberto Barroso, presidente da Casa, colocando no papel algo que é extremamente importante, como ele já fez em vídeo agora, que é o tone of the top, no jargão do compliance, que é a liderança dando o exemplo de comprometimento com o programa de integridade. E aqui o que diz o ministro Barroso? E eu gostaria de chamar a atenção, porque ele foi muito feliz, sobretudo logo na primeira linha da manifestação dele. Ele diz assim, a construção de uma cultura de integridade. Como a gente verá hoje, eu vou falar um pouco mais de cultura de integridade,
mas ele foi no ponto-chave. A construção de uma cultura de integridade no tribunal objetiva promover conformidade das condutas aos valores da ética, da transparência, da responsabilidade e da legalidade, com respeito à diversidade e compromisso com prestação de serviço célere, sustentável e eficiente à sociedade brasileira. Então, esse é um bom exemplo de comprometimento da alta liderança e que foi muito feliz e preciso ao chamar a atenção para o fato de que programa de integridade não é apenas formado por normas e procedimentos, mas por cultura. Acho que esse é o ponto principal. No sistema normativo, o Supremo, então, está alinhado com um conjunto de normas, tanto no plano internacional quanto no plano nacional. Aqui, apenas para citar as principais, no ambiente internacional, a preocupação com o ambiente mais íntegro, sobretudo com o foco da anticorrupção, ela veio na década de 70, com o famoso FCPA nos Estados Unidos, uma normativa de 77. Na sequência, a OEA lança a Convenção Interamericana contra a Corrupção. Em 98, OCDE. Em 2003, a famosa UNCAC, que é a Convenção Internacional de Combate à Corrupção da ONU, que fez o ano passado 20 anos. Nós tivemos várias comemorações ano passado, exatamente pelas 2 décadas de Convenção Internacional da ONU. E no Brasil isso chega um pouco mais tarde, ela chega em 2013 com a publicação da Lei Anticorrupção, que é a Lei 12.846. Logo em 2015, essa lei foi regulamentada pelo Decreto Federal, hoje revogado, mas era o Decreto Federal famosíssimo, 8420, e a partir de 2017 começa a surgir no Brasil um fenômeno muito interessante, que só veio para o plano federal agora, há 2 dias atrás. Que fenômeno é esse? Primeiro, a gente tem a legislação, numa primeira dimensão legislativa, que é dizer o que é programa de integridade, trazer a definição típica do que são os crimes, do que são os ilícitos, quais são as sanções. Então, essa é uma primeira dimensão de lei. A partir de 2017, vários estados e municípios, além dessa legislação, eles criaram uma segunda categoria de lei, que é para fomentar um ecossistema de fornecedores íntegros. A gente sabe que o mercado de compras públicas no Brasil é um mercado muito forte, um mercado que representa um percentual enorme do PIB. Então, o que estados e municípios fizeram? Vamos exigir que aqueles que contratem conosco, empresas privadas, a partir de determinados critérios, valor de contrato, entre outros, sejam obrigadas a demonstrar que são íntegras, a partir do preenchimento dos requisitos de integridade previstos no decreto. Então, houve uma onda de leis que passam a exigir dos fornecedores programas de integridade. O Distrito Federal tem uma, não sei se sabem, qualquer contratação com o governo do Distrito Federal, acima de R$5 milhões, é preciso demonstrar que o fornecedor tem programa de integridade. E aqui ainda é mais apertado, porque a maioria da legislação diz assim: assinado o contrato administrativo ou iniciados os trabalhos, tem 180 dias para implementar o programa de integridade. No Distrito Federal, é preciso ter a comprovação do programa na assinatura do contrato. Então, é requisito praticamente para participar da licitação. Isso abre para a corregedoria a possibilidade de fiscalizar se o fornecedor já tem o programa de integridade na assinatura do contrato. Hoje temos vários estados assim, Amazonas, Goiás, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Mato Grosso e vários municípios também, como Porto Alegre, Belo Horizonte, que tem essa legislação. Em 2021, a lei de licitações, a nova lei de licitações, também que tem um impacto normativo forte nessa temática. O decreto federal atual, aquele que revogou de 2015, que é o 11.129, e a gente tem uma novidade, quando estava preparando a palestra, antes do dia 10, hoje que dia? Dia 13. Dia 10 foi publicado o decreto federal que regulamenta a obrigatoriedade de programa de integridade para empresas que contratem com a União. Só que lá o piso é muito alto, porque eles fixaram como piso as obras de grande vulto, que são aquelas obras de R$200 milhões. Então, aqueles que têm contratos com a União a partir de R$200 milhões, eles são obrigados agora a possuir programa de integridade. Então, com isso, a gente fecha, basicamente, quais são as principais normas aplicadas, só para a gente ter ali, né, um contexto geral. E aqui, se me permitem, aqui uma licença poética quase brega, por que a gente tem
a justificativa de implantação de programas de integridade ou de sistemas de integridade. A gente sempre pode ver isso de dois ângulos. Primeiro ângulo, pelo ângulo da dor. A pessoa não quer implementar, mas precisa. Por quê? Conjunto de circunstâncias. Porque a lei exige, porque a situação é bastante precária, é preciso dar resposta pública a ela. E, de um outro lado, a gente tem sempre o ângulo da sustentabilidade, o ângulo da visão estratégica, o ângulo da boa governança, que eu estou chamando aqui do ângulo do amor, que é uma justificativa positiva para a adoção de programas de integridade. Então, vamos lá. Quais são as principais influências ou os estímulos para que um órgão, uma organização, adote um programa de integridade? Primeiro, pela dor. É esse quadro. Isso aqui é uma pesquisa bastante conhecida internacionalmente, feita pela Transparência Internacional, que é o IPC. É o Índice de Percepção da Corrupção. O que a Transparência Internacional faz? Ela compila várias pesquisas internacionais que abordam o problema da corrupção e colecionam isso num índice, eles formatam esse índice e publicam. Quanto mais claro ali a cor, menos corrupto. Quanto mais escuro, mais corrupto pelo índice da Transparência Internacional. Esse é o quadro publicado pela Transparência Internacional relativamente ao ano de 2023, então o mais recente foi publicado esse ano. Como é que funciona o IPC? Avalia 180 países, ou seja, um volume imenso de países que é avaliado. E ele avalia nessa escala de 0 a 100, o 100 menos corrupto, o 0 mais corrupto, e os índices não são bons. Quando a gente passa para os índices compilados dos países no plano internacional, vejam lá, mais de 2/3 pontuam menos 50%. Esses dias eu dei uma palestra sobre essa temática e tinham alunos na sala, e aí ficou a pergunta, né? Precisa passar de ano, precisa de quanto? 60. 2/3 dos países pontuam abaixo de 50 pontos. E a média geral é de 43 em 100. Então, a gente tem, de fato, uma situação bastante impactante. Por isso é que, pela dor, é preciso implementar programas de integridade. Isso é uma tendência internacional, não tem volta atrás. Todos os grandes organismos internacionais passam a exigir isso dos Estados componentes. É o caso da União Europeia, é o caso da OCDE, é o caso dos países componentes da ONU também. Então, há uma pressão internacional para que essa questão seja combatida. O Brasil não está bem nesse índice de percepção. Ele está na 104ª posição, pontuando com 36 pontos, e ali a gente consegue visualizar quais são os melhores alunos e os piores alunos. Os melhores são Dinamarca, Finlândia, Nova Zelândia, Noruega e Singapura, e os piores, Iêmen, Sudão do Sul, Síria, Venezuela e Somália. O Brasil tem um índice de 33, e essa é a linha histórica do Brasil, desde que o índice passou a ser publicado. Ele passou a ser publicado em 2012, então a gente tem essa série histórica da evolução na nota, ele está sempre ali beirando os 40 pontos, né? Mais ou menos essa a perspectiva. E aqui, gente, o que é importante chamar a atenção? É que o combate à corrupção não é só algo que tem a ver com a perspectiva altruísta. Eu combato a corrupção só porque é o correto a fazer. Existem alguns estudos que eu queria trazer para vocês para mostrar que, além disso, óbvio, né, é o que é correto ser feito, mas também que a corrupção ela piora as relações humanas. E isso claro, a gente consegue fazer essa conexão direta, né, empiricamente, mas existem estudos muito interessantes, esse aqui é um deles, que ele pesquisou qual que é o impacto da corrupção sobre o PIB per capita. A pergunta é essa: será que a corrupção tem um impacto na riqueza e na distribuição de renda? E a conclusão dele foi que sim, e é uma conclusão interessante, porque isso aqui, eles não são juristas, eles são matemáticos, estatísticos, etc. Eles sabem mexer com números, né? Eu, pelo menos, no lado do jurista, não sei fazer uma pesquisa detalhada em termos estatísticos, não é a minha normalmente as pesquisas jurídicas não têm isso, mas isso aqui eu quis chamar a atenção porque, veja, ele rodou 3 testes estatísticos. Qual que foi a conclusão dele? O objetivo do estudo é testar a hipótese que há um impacto negativo forte entre a corrupção e o PIB per capita. 3 testes foram conduzidos. Esses testes são testes estatísticos a partir de dados, vários dados compilados por esse pesquisador. E aí a conclusão principal do estudo foi que os 3 testes mostraram que há, sim, uma estatística forte
que correlaciona impacto negativo da corrupção no PIB per capita. Quanto maior a corrupção, menor o PIB per capita. Esse outro também é muito interessante. Esse outro também é muito interessante, que é o quê? Existe impacto da corrupção no mercado financeiro, partindo do pressuposto que o mercado financeiro é pujante nos locais em que as pessoas têm coragem de lançar projetos econômicos para captar recurso para apoiar suas ideias. Então, veja, né, o que é um mercado financeiro pujante? É um mercado em que pessoas, empresas, lançam empreendimentos com a finalidade de captar recursos para que esses recursos apoiem essas ideias sejam bem-sucedidas, prosperem e remunerem as pessoas que investiram nisso. Basicamente é isso o mercado financeiro. E o que o estudo mostrou? Que quanto maior a corrupção, pior o mercado financeiro. Estudos empíricos mostram que o custo da corrupção também é altamente significante em várias áreas da economia, particularmente por todos os mercados financeiros internacionais. Porque a corrupção é vista, associada a um custo de levantamento de capital maior, a um menor valor das ações e a uma pior governança corporativa. Tem uma justificativa por isso, eu menciono já, mas a gente pode imaginar, né? Mercados corruptos são mercados cativos. E o mercado cativo, ele não deixa florescer a concorrência, não deixa florescer a criatividade, não deixa florescer a inventividade. A gente pode olhar também essa questão sob o ponto de vista positivo, não só pela dor, mas aqui também sobre estímulos positivos. E quais são os principais estímulos positivos para que alguém tenha um programa de integridade? Talvez a palavra-chave seja ética. Essa é uma palavra complexa, mas aqui eu faço referência a um filósofo inglês, que é o Ronald Inglehart, que ele tem uma perspectiva muito interessante, que é a ética existe a partir, em determinados estados, em determinadas circunstâncias, que certos valores materiais já foram supridos, que há certas circunstâncias de vida supridas, passa-se, então, a questionar e a buscar a implementação de não apenas o que se come, o que se veste, o que se vive, mas como devem ser tomadas as decisões, como devem ser feitas as relações interpessoais, e aí a ética surge como um valor pós-material que é relevante sob esse ponto de vista de um olhar mais positivo e não tão trágico como o que vimos há pouco. E aqui eu queria chamar a atenção para 3 pilares. Por que ética? E por que isso é positivo e por que isso é um estímulo para a adoção de um programa de integridade? A gente pode ver a ética aqui sob 3 pontos de vista. Como a guardiã da inventividade, uma promotora de legitimidade e um vetor de confiança. Mas o que é isso? O que é ser guardiã da inventividade? A grande vantagem da ética, nessa medida, é que ela transforma a genialidade de potência em ação. O que é isso? O ser humano é genial. Nós somos geniais, nós somos inventivos, nós somos criativos. Isso é uma potência inata a todos nós, seres humanos. Só que, caso não haja condições favoráveis para que essa inventividade floresça, cresça e se desenvolva, o que vai acontecer é que ela vai morrer na potência, nunca vai se tornar ação. Qual que é a vantagem de um mercado ético, de um conjunto de poderes públicos éticos, de um ambiente, de uma cultura ética? É que a ética catalisa a inventividade humana. Por outras palavras, se o mercado é corrupto, ele é um mercado cativo. Ainda de modo mais simples, para que eu vou lançar um empreendimento, para que eu vou inventar, para que eu vou ser inovador, para que eu vou ser criativo, se eu não tenho nenhum estímulo? Se o mercado, a decisão de mercado eu contrato porque alguém paga propina, a empresa que floresce é aquela empresa que paga propina, por que eu vou lançar um empreendimento? Por que eu vou tentar transformar em ação as minhas ideias? Por que eu vou ser inventivo? Se o preço é a propina, não há inventividade que se sujeite a isso. Então, mercados corruptos são mercados cativos. A corrupção é uma carrasca da inventividade humana. Talvez seja um dos maiores atributos nossos. Somos seres inventivos. Então, garantir que a ética floresça
no ambiente social, na sociedade, é garantir que a gente possa transformar isso, que é um grande atributo humano, de potência em ação, e aí florescer, inventar, inovar. Também é vetor de confiança. E aí tem, né, um dos autores clássicos, todos nós já ouvimos falar, que é o John Locke, ele trabalha um conceito de confiança, que é o trust. Isso é o requisito de legitimidade do poder público em geral. O governo aqui em sentido amplo. O governo é fiduciário do cidadão. Ele tem sua legitimidade, dentre outras, fundamentadas na confiança que o cidadão entrega a ele. E ser, portanto, íntegro, cumprir com a normativa, ter um sistema de integridade, gera essa relação de confiança, reforça essa relação de confiança que o cidadão tem nos poderes. E vamos lembrar que confiança hoje, gente, não é mais um assunto demonstrável por qualquer relação subjetiva, né? Você não confia nas pessoas por um aperto de mão ou no jargão antigo, no fio do bigode. Isso não existe mais, né? Ser uma organização confiável é ter que comprovar que ela preenche um conjunto de requisitos que a própria lei define, que são vários deles, né? Muitos do que aqui o Supremo tem feito. Além disso, a ética também é promotora de legitimidade. O Supremo Tribunal Federal precisa dar o exemplo, ele precisa liderar pelo exemplo, e é por isso que ele tem uma dupla obrigação, tanto como instituição pública, e, portanto, deve dar o exemplo, mas também como instituição de controle. Ele também é uma instituição de controle. Logo, perante os controlados e jurisdicionados, o Supremo também precisa dar o exemplo e promover a legitimidade, porque o ônus de comprovação dele é reforçado. Falando um pouquinho do que o Supremo Tribunal Federal hoje está fazendo como medidas concretas para aprimorar o seu sistema de integridade. Então, aqui algumas fases dessa melhoria, desse aprimoramento do programa. A gente já cumpriu 3, né? Começamos a ponto, mas já cumprimos 3. Essa aqui é o rol de ações que a gente vai fazer até... Fernanda, até... Essa é uma piada interna, porque é para ser até maio. A Fernanda quer que seja até abril, então a gente tem essa piada interna, mas será até abril, maio, que são essas fases. As primeiras já foram feitas, esse é o seminário de sensibilização que a gente cumpriu hoje. A gente fez um profundo diagnóstico, né? Todos, quando eu digo a gente, somos todos nós, a equipe junto, com a participação de vários servidores, de várias unidades, um assessment, um diagnóstico bem detalhado do sistema de integridade do tribunal, em que a gente levantou as evidências, gerou fundamentação e também levantou algumas recomendações para aprimoramento de cada um dos 21 itens que foram analisados dentro do Supremo. E papéis e responsabilidades também. O Supremo Tribunal Federal tem um sistema bastante complexo e adequado de governança de integridade. Como eu mencionei, né, em slides atrás, a gente tem a alta administração, tem o Comitê Executivo Superior e temos o CGI, que é o Comitê de Gestão de Integridade, que é composto daquelas unidades que eu mencionei, que é quem lidera, quem possui a função autônoma aqui dentro, inclusive com competências estabelecidas, tem resolução própria, tem linhas de reporte com a alta administração, isso é bem instituído. Quais são as próximas fases para que todos possam ter uma visão geral e, claro, sempre que puderem, contribuir com todos? A próxima vai ser uma fase muito interessante, vai ser uma fase bastante curiosa, que vai ser o levantamento, a partir de uma pesquisa estruturada, uma pesquisa em survey, da cultura de integridade no tribunal. A gente vai fazer a partir de janeiro, fevereiro, então todos irão receber um link para contribuir com essa pesquisa. A gente pede que todos participem, isso é muito importante para o tribunal, porque lá vão ser perguntadas questões como qual que é a cultura de integridade do tribunal, com várias questões, eventos críticos que eventualmente aconteceram e eventos críticos que podem estar acontecendo dentro dessa visão mais ampla do programa de integridade. Então, é bem importante a participação. A pesquisa vai levar menos de 10 minutos. A gente ainda não lançou a pesquisa, porque a gente sabe que estamos no final de ano, né, turma? Assim, o final de ano está tendo muito evento, o Supremo tem bastante, vários eventos agora no final de ano, inclusive com algumas pesquisas. Então, para que a gente consiga ter uma participação mais ampla, isso vai ser lançado em janeiro, mas já fica aqui
o convite a todos. Código de conduta e política, o Supremo tem o Código de Ética dos Servidores, também é um processo para fazer essa revisão das políticas e código, gestão de denúncias e investigações, a auxiliar os órgãos de apuração, instrução das denúncias no processo de recebimento, muito embora a gente já tenha no tribunal também uma estrutura bem avançada com a ouvidoria, comissão de ética, que são órgãos que têm poderes, competências jurídicas e também práticas para levantamento, instrução das denúncias recebidas no Fala BR, que todos vocês devem conhecer, que está lá no canal da Ouvidoria do Supremo. Na sequência, do diligence de terceiros, o que é isso? É avaliar quais os riscos que os principais fornecedores trazem para o Supremo e, eventualmente, criar uma temática de impulsionar esse ecossistema de fornecedores. Na área de suprimentos, na área de compras, tem um desejo, está muito conectado hoje com a ESG, que é criar uma cadeia ética de valor de fornecedores, para que os fornecedores também, no linguajar, né, como stakeholders, como partes interessadas, eles também possam ser fornecedores de confiança. Depois, processos e índices estatísticas para gestão, monitoramento e aprimoramento do programa, plano de treinamento, plano de comunicação. A gente vai fazer um treinamento final com todos os colaboradores online e a gente encerra lá em abril, maio, com um seminário de prestação de contas do programa. E aí vamos trazer todos os dados, todas as estatísticas, tudo isso. Bom, qual que é a principal contribuição que o CGI, que todas as pessoas envolvidas no processo e a gente também, como apoiadores, podemos trazer para o programa de integridade? Acho que a nossa principal contribuição é a efetividade do programa. Acho que esse é o ponto, né? O programa que seja um programa efetivo, essa é a palavra. Por quê? E aí eu conecto com a palavra do presidente no plano de integridade. Lembra o que eu mencionei lá na primeira linha, que ele fala em cultura de integridade? É exatamente isso. O que nós precisamos buscar é uma cultura de integridade para além do compliance formal. O que é o compliance formal? São as regras, são os procedimentos, são as normas, são as resoluções. Ok, isso é importante, mas sem cultura, isso morre no papel. Por isso é que é muito relevante impulsionar a efetividade do programa. Talvez seja essa a nossa maior contribuição. Por quê? Porque não é apenas um trabalho de criação de normas e processos, mas é um trabalho de enraizamento de valores e práticas. É preciso enraizar na cultura do dia a dia, né, na cultura das unidades, na cultura do restaurante, na cultura do gabinete, na cultura administrativa, práticas que sejam práticas éticas, que sejam práticas íntegras e que sirvam para a tomada de decisão dos servidores, dos colaboradores, dos terceiros, da sociedade em geral. E não é fácil enraizar, né? O mais difícil realmente é esse, mas esse tem que ser o ponto. Por quê? Na prática, gente, não é um exercício jurídico. Compliance, integridade, não é apenas exercício jurídico, mas é ciência comportamental. Ela está muito mais associada a comportamento do que norma. A norma é relevante, mas é no comportamento que se enraiza. E é interessante porque a nossa legislação já prevê isso. Vejam o que diz lá o artigo 56, que é o artigo-chave de definição do que é programa de integridade do Decreto Federal. Ele diz assim, para fins do disposto em decreto, um programa de integridade consiste, mas ele fala ali embaixo, e na aplicação efetiva de códigos de ética e de conduta políticas e diretrizes. Aplicação efetiva, esse é o ponto. E aqui eu trago 2 artigos que têm a mesma lei, a mesma redação, perdão, tanto aqui do DEAF quanto de Goiás. Eles têm uma redação muito interessante, que eles vão direto ao ponto. Eles dizem assim, o programa de integridade meramente formal e que se mostre absolutamente ineficaz para mitigar o risco de ocorrência de atos lesivos da lei, não será considerado para fins de cumprimento dessa lei. Então, um programa de integridade formal que esteja baseado única e exclusivamente na publicação de atos normativos, sem enraizamento, sem efetividade, não será considerado. E a literatura científica, ela traz também essa abordagem. Vejam que interessante. Isso é um estudo feito pela Kimberly, que ela chegou, inclusive, a designar, ela fez uma adjetivação bem interessante, ela chamou de compliance cosmético, que não é um compliance real, é um compliance aparente. Ela tem um artigo muito bom, que é exatamente esse, compliance cosmético e a falência da governança negociada.
Aqui também um outro exemplo de literatura científica associada, em que ele chama literalmente de compliance de papel. Sistemas de gestão de compliance, eles fazem a diferença? Então, é um estudo bem interessante também. E a gente pode concluir nesse sentido, aqui nesse ponto. Efetividade demanda enraizamento cultural na organização. E aqui tem um outro estudo que eu quero trazer também para sustentar a minha fala, que é o conceito de cultura ética de equipe, que é bem interessante. Quando você tem uma equipe de trabalho nas unidades do Supremo, por exemplo, em quaisquer outras organizações, que tem cultura ética, né, ele chama isso de TEC, né, cultura ética da equipe. Quanto maior essa TEC, quanto maior a cultura ética da equipe, menos provável é a prática de comportamentos antiéticos e maior a disposição para reportar irregularidades. Então, ela atua de duas formas. Se há uma cultura ética na equipe, e essa cultura ética é formada por processos, normas, mas também por comportamentos, se a equipe tem uma cultura ética, ela vai ser mais tendente a evitar comportamento ético, e o que é muito importante, aí vai tocar diretamente com a função da doutora Flávia, ela vai ser mais disposta a reportar irregularidade. Então, isso é bem relevante. E aí, a conclusão do estudo diz que a TEC mediou significativamente a relação entre programas de éticas bem implementados e a redução de comportamento antiético. Programa de integridade bem implementado é igual cultura ética nas equipes, no dia a dia da organização, logo, redução de comportamento antiético, que, vamos lembrar, no contexto de programa de integridade, não é mais só corrupção, né? Se a gente for pegar o núcleo de um programa de integridade, nós vamos estar falando em combate à corrupção, suborno, fraude, conflito de interesse e comportamento antiético, como já mencionado. Então, isso é bastante relevante. E no plano da gestão, tem vários estudos, eu não trouxe aqui, mas tem vários estudos mostrando que a liderança ética ela é mais eficaz para a organização do que a liderança técnica. Tem um estudo muito interessante que é o seguinte: pegue um líder técnico, ou uma líder técnica, mas que ela não tenha um índice de integridade tão forte, mas extremamente técnica naquele assunto, na gestão, controle de finanças, etc. Pegue uma outra liderança que seja íntegra, ainda que com um nível de conhecimento técnico menor. Há vários estudos estatísticos mostrando que, para a organização, para as finalidades da organização, o segundo performa melhor que o primeiro. Ou seja, é melhor ter alguém íntegro, ainda que menos técnico, do que ter alguém técnico menos íntegro. Então, é importante ter isso. E também há estudos mostrando que, em toda a organização, existem percentuais da força de trabalho que precisam ser direcionados, que precisam ter orientação. É um pouco do que eu vou mencionar. Aqui é uma palavra do Felipe, no artigo que ele publicou. O Felipe tem estudado muito no doutorado eficácia e métodos de apreciação de cultura, como medir cultura de integridade, porque medir a existência de norma é fácil, mas como é que você mede cultura? Né? Essa é uma grande dificuldade. E aqui tem uma fala importante, que a cultura organizacional emergiu como pilar central na sustentação de programas de integridade eficaz, o que conecta direto lá com o que a gente falou, o que está no plano de integridade, o que está na palavra do ministro. A cultura que valoriza a ética, a transparência, ela contribui para uma adesão mais profunda às normas e promove um ambiente em que os valores são vivenciados. Então, a liderança deve desempenhar um papel ativo e visível, não apenas através de declarações, mas principalmente por meio de ações consistentes que reforçam a ética e a integridade. E aqui, caminhando mais para o final, um recado final é: não confie apenas no seu instinto. Don't trust your gut. Esse é um título de um artigo científico também bem interessante, que é dessas três pesquisadoras, em que elas vão dizer o seguinte: na tomada de decisão ética, não é suficiente se apoiar apenas no seu instinto. Em organizações complexas, como é o caso do Supremo Tribunal Federal, essas deliberações têm que ser tomadas de modo estruturado. De modo estruturado como? A deliberação normativa, com base em normas, processos e eu adiciono cultura, é o melhor remédio para a tomada de decisão em casos envolvendo dilemas éticos, do que confiar no seu próprio instinto. Então, no dia a dia dos servidores, no dia a dia dos terceirizados, é muito relevante
que as tomadas de decisão sejam baseadas em estrutura normativa. Para isso tem um código de ética, para isso tem políticas, para isso tem resoluções. Mas também é melhor, mais fácil tomar essa decisão quando a cultura de integridade ela é presente no dia a dia da organização. Aliás, sabe qual que é a melhor definição de cultura? Tem uma brincadeira que a melhor definição de cultura é o seguinte: é aquilo que acontece quando o chefe sai da sala. Isso é cultura. O chefe saiu da sala, o que acontece? Bom, essa é a cultura da organização. Se você não precisar ter o poder ali do controle, da fiscalização, da responsabilidade, quando as pessoas estão soltas, estão, né, sem a preocupação com ou o estímulo ou a punição, é que você identifica a cultura. E, sem sombra de dúvida, no dia a dia, é melhor tomar decisão de forma estruturada. E eu dizia, há pesquisas que mostram que aproximadamente 20% da força de trabalho sempre vai fazer o que é certo. Sempre. É uma pessoa incorruptível. Ela, de algum modo, vai saber sempre detectar o que é correto, o que é incorreto. 20% sempre vai fazer errado. Tem estudos para isso. Pouco importa o nível de integridade e de cultura do órgão. Você tem uma taxa de pessoas que vão fazer a coisa errada. Mas você tem uma maioria das pessoas, né, aí, 10 a 20, então você tem aí de 60% a 80% da força que precisa de orientação. Ela precisa ter orientação de quem? Da liderança. Ela precisa ter orientação na confiança de que existem normas, processos para a tomada de decisão deliberada, e ela precisa vivenciar isso na prática, o valor tem que estar enraizado. Então, essa é a verdadeira importância de um sistema de integridade, servir de farol, de diretriz, para boa e adequada atividade funcional dentro de qualquer organização. E é por isso que, para finalizar, é importante assentar aqui quais são os principais legados da integridade pública. Por que os órgãos públicos, qual é a contribuição que o Supremo Tribunal Federal faz à sociedade quando ele institucionalmente toma a decisão de ter um programa de integridade, aprimorar esse programa de integridade? Também vou me basear aqui em um artigo científico. Tem vários estudos, mas aqui eu trago alguma coleção de artigos que dá sustentação científica às afirmações. Esse é um estudo muito interessante também, em que foi feita uma avaliação de integridade, sistemas de integridade em governos locais, em órgãos públicos locais, e o que se concluiu? Que sistemas de integridade eles fortalecem a confiança pública. As pessoas olham para o órgão e veem, não, ali existe um sistema de integridade, logo há uma maior confiabilidade, reforçando aquele antigo lema do John Locke de que o fundamento de validade do órgão público é a confiança depositada nele pela população. Reforça o Estado constitucional, isso é um grande legado, a integridade pública reforça os pilares, o respeito à lei, o respeito à Constituição, logo, o respeito ao Estado constitucional. Ele gera, porque ele é um indutor de melhoria de crescimento econômico, estabilidade social e prestação de serviços públicos. O Estado tem um papel muito importante na economia, o Estado brasileiro ainda mais, historicamente, ele é um órgão de nível razoável de intervenção na economia, logo, é preciso uma boa integridade pública gera maior estabilidade, um maior desenvolvimento. Efetividade das ações governamentais, isso é interessante porque integridade está associada com efetividade de ações de prática. No mercado privado, falando em organizações privadas, existem vários estudos científicos mostrando que mais compliance é igual a maior performance financeira. É bem interessante. Quanto maior o nível de integridade, tem inclusive índices para isso. Tem um índice que é do Ethisphere, que é um índice internacional, que ele pegou várias empresas e mediu. Olha, essas empresas aqui são de mesmo porte, mesma área, e fizeram um prêmio de integridade. As empresas que são reconhecidamente íntegras, elas valem mais, em torno de 24,6%, relativamente àquelas que não são reconhecidas como íntegras. Então, tem vários estudos mostrando que efetividade, inclusive financeira, está associada a um melhor sistema de integridade. E até, eles citaram um estudo interessante, né, eu botei ali uma exclamação ali, é curioso, mas eles disseram também no estudo que tem gente que sustenta que mais integridade pública gera mais felicidade dos cidadãos, fica aí para reflexão, mas é algo que também está presente em todos os itens aqui citados de legados
da integridade pública. Bom, fecho, então, dizendo, mais uma vez, do privilégio, da honra da gente poder apoiar, estar junto com o Supremo nessa jornada, ressaltar que o Supremo tem um sistema de governança de integridade avançado, comparativamente a outros, também registrar como é relevante perceber a importância que a alta administração do Supremo Tribunal Federal dá ao sistema de integridade. Não é por menos que esse seminário tenha sido realizado, não é por menos que existe um sistema, não é por menos que o presidente gravou um vídeo, não é por menos que estamos aqui com a secretária-geral, com a ouvidora-geral, não é por menos que tem a palavra do presidente no plano de integridade. Então, o Supremo não só tem um bom sistema formal, mas também tem, exatamente porque ele é recente, redobrado esforços em fazer com que essa formalidade se traduza também em cultura. Obrigado. Não era para ter um mestre de Não, acho que agora nós vamos... me passaram a função aqui, doutora Aline, de fazer a ponte, né, num ambiente mais informal, entre a minha fala e as falas da doutora Aline e da doutora Flávia. Bom, então, eu gostaria de agradecer ao Rodolfo. Enfim, nós temos uma grande estrada juntos e eu admiro muito o trabalho dele e acho que essa fala foi um pouco sistematizando os principais conceitos de compliance, de integridade pública, e acho que a partir daí a ideia, né, que eu e a Flávia possamos trazer talvez uma discussão, deixa eu tirar isso aqui, peraí, talvez uma discussão mais aberta e aplicada, e um pouco mais de reflexão prática sobre como o compliance e a integridade pode ser inserido no nosso trabalho. Eu não preparei nenhuma fala estruturada, mas eu queria começar agradecendo a Fernanda pelo convite e, na verdade, falar de compliance de integridade é um pouco retomar uma parte na minha trajetória que um pouco eu deixei de lado, então eu vou explicar um pouco mais isso para vocês, mas queria começar agradecendo a Fernanda, a Rodolfo, a Flávia, por essa oportunidade de tratar do tema de integridade e agradecer a vocês, afinal, né, a ideia aqui é que a gente possa refletir sobre esse tema, algo que não está, que deveria estar nessa cultura, então, permeando as nossas atividades, mas que, às vezes, a gente não está refletindo sobre esse tema em todo, enfim, ou pelo menos não ativamente em todo no nosso dia a dia. E a primeira pergunta que eu queria fazer é quantas pessoas aqui são gestores? Quantos são gestores? Vários gestores. Quantas pessoas aqui já tiveram um treinamento no Supremo de compliance e integridade? Bom, então já vemos a necessidade desse momento. Eu espero que, a partir, né, da ajuda da consultoria prestada pelo Rodolfo, enfim, e de maneira geral, que esse programa, essa ideia, né, de ter uma função, um compliance mais robusto no tribunal, que a gente dê um ponto que hoje seja um ponto divisor e que a gente possa realmente pensar nisso na nossa prática. Então, eu vou começar trazendo alguns pontos mais gerais, e desculpem aqui a falta, eu realmente não estruturei isso, mas eu acho que a ideia é ter uma conversa franca. Então, primeiro, a corrupção e os riscos de integridade são um problema global. Como falamos, não é só a anticorrupção. Então, a gente não está aqui falando de corrupção propriamente. A gente está falando de combate a vários ilícitos e também, mais recentemente, quando se fala em compliance, estamos falando também da proteção de direitos humanos, de uma conduta ética que deve permear a administração pública, enfim, todas as organizações de maneira geral. Então, a gente está falando aqui de um esforço geral de todo mundo que está aqui, um esforço de acertar, e não apenas o de não errar, ou errando, ou prevenir, mitigar e responsabilizar as pessoas pelos erros eventualmente existentes. A gente, enfim, já tem a definição de programa de compliance, e eu queria falar um pouco de como foi a minha trajetória no compliance.
Eu entrei no tribunal há 10 anos. O Antair, que está aqui, que é um grande amigo, lembra que quando eu fui assinar, eu vim como assessora do ministro Barroso, enfim, quando ele veio para o Supremo, e quando eu assinei, enfim, o meu termo de posse como assessora, o Cícero, na época era o Cícero, né? Me perguntou, mas você não é estagiária que está chegando aqui? Não, Cícero, eu não sou estagiária, eu sou assessora. E fiquei, desde então, eu só saí 2 vezes do tribunal. Na verdade, eu dei uns pulinhos Então, há 10 anos atrás, dei uns pulinhos no TSE e saí 2 vezes. Uma vez para fazer um mestrado fora, e nesse mestrado, eu fui contratada por um escritório americano para trabalhar com compliance em Paris. Então, eu passei 1 ano trabalhando com compliance, integridade empresarial em Paris. E qual era o meu trabalho? Eu tinha clientes, né, no mundo todo, e nós íamos para lugares diferentes do mundo para ter missões de compliance. Às vezes eram missões para saber exatamente o que o Rodolfo está fazendo com a gente, quer saber, essa organização, ela tem um programa de compliance que é bem estruturado? A alta direção, ela é comprometida com compliance? Os gestores são comprometidos? Eu tenho uma ouvidoria que funciona? Enfim, é tentar responder se, nesses vários lugares do mundo, a empresa tinha um bom programa de compliance. Em alguns casos mais excepcionais, era realmente ter um procedimento de investigação interna. Mas então eu fui para a Rússia, eu fui para as Filipinas, para Angola, para a Argentina, enfim, para vários países. E como é que funciona uma missão de compliance? Pode parecer glamuroso, mas a verdade é que você chega, tem uma preparação enorme, e você chega lá e aquela organização vai escolher a pior sala, mais apertada, sem ventilação, sem janela, no pior, não vai botar nem água nem cafezinho, você tem que pedir, e vai te deixar lá. E aí vai chamando todos os gestores mais importantes que você seleciona. Então, vou dizer, eu quero falar com a chefe da TI, né, Natasha? Eu quero falar com a chefe da gestão de pessoas. Eu quero falar com quem toca a SOC. Quero falar, enfim, com contratações. E aí, para cada uma dessas pessoas, a gente faz uma lista de perguntas que, no final, o que a gente quer saber é se há uma cultura de compliance instalada naquela organização. E, de vez em quando, a gente descobre alguns desvios, algumas coisas que não deveriam ser corretas, e, às vezes, isso, inclusive, alguém vai falar assim, olha, eu não estou confortável aqui com os meus canais de denúncia, eu não estou confortável aqui com todo o meu procedimento de investigação. E, às vezes, nesses momentos, a gente recebia denúncias de ilícitos, de casos de corrupção, ou conseguia saber que tinha alguma coisa errada em alguma outra área e a gente chamava para pensar. Mas, um pouco para entender que um programa de compliance precisa de alguém, às vezes, externo, né, para que a gente consiga olhar para nós mesmos e saber se nós conseguimos instalar essa cultura de integridade na nossa gestão. E assim, enfim, eu fiz por 1 ano. A minha última missão foi uma missão em fevereiro de 2020 na Argentina. E aí me colocaram numa dessas salas apertadas e, enfim, com 8, 10 pessoas, e no final mais da metade saiu com Covid. Já era bem o começo da pandemia. De modo que eu não tenho boas recordações dessa função. Brincadeira. Mas o que eu queria aqui falar com vocês, enfim, do compliance de maneira geral? Primeiro que o compliance no Brasil é relativamente recente. A gente pensa que a nossa lei anticorrupção é de 2013. E, no começo, isso foi pensado mais como empresas privadas, vocês devem ter um programa de compliance. Isso foi demorando, depois você veio empresas públicas, vocês também têm que ter um programa de compliance. E a ideia de integridade pública é mais recente. Então, a OCDE publicou uma recomendação sobre integridade pública, né, que é a ideia de que você teria que ter um alinhamento consistente, uma adesão de valores, princípios e normas éticas para priorizar e sustentar o interesse público sobre os interesses privados no próprio setor público. E essa integridade pública, ela é entendida como uma resposta que é estratégica, pela OCDE, ela entende uma resposta estratégica e sustentável à corrupção de maneira geral no país. Então, quando os órgãos públicos têm um bom sistema de integridade pública, isso gera um efeito sistêmico para o combate à corrupção no país. E é interessante que
A própria OCDE já dizia, desde 2017, que essa ação tem que incluir executivo, mas mais do que executivo, tem que incluir legislativo e judiciário. E a gente sabe que é incomum, né? Pelo menos aqui, a gente começou a pensar em 2021, o CNJ e o Supremo tendo uma normativa, né, sobre integridade pública, programa de compliance mais robusto, embora sempre as nossas instituições pensaram em governança e pensaram em ética. Então, uma coisa é, desde quando a gente pensa em governança, a gente pensa em ética, e outra coisa é quando que a gente passa a ter um programa de compliance estruturado. E um programa de compliance estruturado, ele é a ideia de que nós estamos, é quase como uma autorregulação. Nós estamos nos preparando internamente para que a nossa cultura seja uma cultura de fazer o certo, uma cultura adequada, uma cultura de prevenir, de mitigar e também de responder a eventuais desvios. E a gente tem que pensar que a transparência é importante. Então, a gente tem nosso site, o Supremo Tribunal Federal é extremamente transparente. Todos os processos têm autos públicos, vários tribunais não têm isso. A gente tem muitos dados online. O portal de corte aberto, nós somos um tribunal transparente. Mas transparência não é suficiente. A gente tem que ter, e a OCDE fala muito claro, um escrutínio. Então, analisar isso assim, com lupa, como é que está a nossa cultura, como é que são as práticas, e eventualmente, se for o caso, a responsabilização. Então, essa eu contei para vocês um pouco sobre a minha jornada de integridade. E o que eu extraio dela, assim, é que a gente possa trazer aqui hoje de maneira mais concreta. Assim, de maneira geral, são várias leis, a gente vive um ambiente regulatório complexo, que não propriamente atinge o judiciário, né? Porque você tem normativas norte-americanas, como o FCPA, na Inglaterra, o UK Bribery Act, a nossa lei anticorrupção, a gente tem várias autoridades e reguladores nacionais e internacionais fiscalizando a anticorrupção. E isso, na verdade, isso foi um propulsor de sistemas de compliance eficientes. E, às vezes, quando a gente olha para o judiciário, a gente fala, não, peraí, isso não tem muito a ver com a gente. Mas tem. A verdade é que a primeira coisa que eu posso dizer da minha experiência é que problemas de compliance, riscos de integridade e corrupção estão por toda parte. Em todos os lugares do mundo. E eu falo, assim, um dos casos que eu trabalhei, enfim, que o escritório em que eu atuava trabalhou, foi o caso da Airbus, que era empresa europeia, enorme, que fez em 2020 um acordo de 3,6 bilhões de euros e que, na verdade, eles descobriram, assim, quando a gente foi fazer essa missão anticorrupção, uma missão de integridade, se descobriu que tinha basicamente uma estrutura inteira montada com uma sala, um pouco menor que essa, cheia de documentos de contratação de terceiros, de devida diligência, que eram falsos, para simular casos de corrupção. E isso uma empresa europeia, né? Então, a gente não pode começar pensando que isso é um problema que é brasileiro. É claro que a gente é considerado como uma jurisdição de alto risco para a corrupção, mas todas as jurisdições enfrentam problemas de corrupção. Então, quando a gente fala sobre esse assunto, não é que a gente está desconfiando do nosso tribunal, das pessoas que trabalham com a gente, jamais. É que esse é um problema que existe e deve ser encarado com toda a seriedade, até para que esses exemplos externos não se repitam aqui. Mas o que nesses casos, né, às vezes acendem um alerta vermelho? Primeiro que relações com terceiros trazem, digamos, uma das maiores fontes de risco de compliance. Então, pensar, todas as contratações que nós formos fazer, tem que ter devida diligência, enfim, toda vez que a gente se relacionar com terceiros, isso é algo que deve ter uma atenção especial. Então, práticas de contratação também devem ter uma atenção especial. Nesses casos, enfim, estrangeiros de empresas privadas, muitas vezes o problema era a contratação de parentes de funcionários públicos para que se influenciasse, enfim, algum contrato. Mas aqui também a gente tem que ter, mesmo nas contratações de pessoal, a gente tem que ter esse alerta, inclusive um alerta para conflitos de interesse. Também, nesses vários casos em que eu trabalhei, nos casos em que geraram multas, casos envolvendo presentes luxuosos,
viagens e entretenimento são casos de preocupação. Então, eu sei que, às vezes, a gente aqui precisa atualizar a normativa que fala de presentes. Às vezes, a gente não sabe mesmo o que fazer quando recebe algum presente. Como lidar com isso? Então, uma comunicação efetiva para isso, para todo mundo, principalmente para os gestores que acabam, volta e meia, recebendo um convite. Na TI, né, Natasha, a gente sabe que tem empresas que vão querer mostrar a sede delas, dizer como elas são, as tecnologias que elas têm, e a gente tem que ter, claro, o compliance nunca é para dizer você não pode fazer determinada coisa, mas vamos ver se tem alertas, sinais de alerta, e se tiver, o que a gente pode fazer para mitigar um risco. Porque não necessariamente, se você vai numa viagem, isso representa algum desvio ético. Pelo contrário, às vezes você vai trazer no futuro um ganho comparativo de conhecimento para o seu tribunal. Mas você tem que saber identificar quais são os sinais de alerta. Enfim, o que eu queria agora falar para... Eu nem medi meu tempo. Quanto tempo que eu estou falando? Mas o que eu queria falar, assim... Vou falar por último, o que a gente pensa quando pensa em um programa de compliance. Tem alguns temas que são temas estratégicos. Então, o que a gente vai se perguntar depois daqui é se nós temos ações suficientes em cada um desses temas. Mas eu vou dar só alguns. Então, primeiro, políticas e procedimentos. Então, a gente pode pensar... A gente tem um código de ética, esse código de ética está atualizado. Nós temos uma normativa atualizada de conflitos de interesse. Nós exigimos que as pessoas que trabalham aqui, todo mundo, divulgue periodicamente se continua não ter conflito de interesse. Se a gente tem uma política efetiva de brindes, se a gente tem uma série de políticas de contratações, relações com terceiros, se a gente coloca nos nossos contratos cláusulas anticorrupção. Então, tudo isso são coisas para a gente analisar. A gente precisa saber se a gente tem uma função de compliance robusta. O que é a função de compliance robusta? A gente tem uma equipe de integridade. A gente tem um comitê gestor aqui. Eu estava falando com a Fernanda mais cedo. Será que a gente não deveria ter uma pessoa, né, um Chief Compliance Officer, né, Fernanda? O que é o chefe da função de compliance? Ele ou é o gente boa do compliance ou é o mala do compliance. Mas qual é a função do gente boa / mala do compliance? Ir lá tomar um cafezinho com alguém, ir lá tomar um cafezinho com a Andrea. E aí, como é que tá aí? Como é que... Pode ir? Aí leva uns cartazezinhos para botar nas estações de trabalho, aí vai circulando no tribunal e fala um pouquinho sobre compliance, pergunta como é que estão as coisas. Uma pessoa que esteja dedicada a isso. Né? Às vezes falta, a gente poderia ter. Então, essa é uma função de compliance para ser robusta, ela tem que ter uma certa autonomia. Então, vamos pensar que como a gente fez uma coisa, enfim, a Flávia vai falar mais, mas antes nós não tínhamos, até a gestão do ministro Barroso, nós não tínhamos uma ouvidoria, nós tínhamos uma central do cidadão que não era vinculada diretamente à presidência como é a auditoria. Então, essa mudança do canal de reporte é fundamental para garantir que a ouvidoria vai desempenhar suas atividades de maneira autônoma e independente e que ela vai poder reportar direto ao presidente e, portanto, se identificar algum desvio, algo que necessite de correção, você não está diretamente subordinado a alguma área, nem a mim, nem a Secretaria-Geral, nem ao DG, nem a chefia de gabinete. Então, tudo isso é importante para a função de compliance ser uma função realmente robusta. A gente precisa de treinamentos e comunicação. Esse aqui é mas aproveitar todas as hipóteses de comunicação, giro no STF, intranet, dar algumas mensagens em pílulas, mas tudo isso é super importante e acho que a gente pode fazer melhor aqui. Algo que é muito difícil, que é uma das partes mais difíceis, mas que um programa exige, que é a análise e gerenciamento de risco. E aí a gente tem que pensar aqui, e eu vou fazer uma pergunta. A gente está falando em hipótese. Se vocês fossem falar em qual área do tribunal tem maior oportunidade de um desvio de integridade ou de um caso de corrupção, para vocês qual seria? Contratação. O que mais? Na SEGE? Gabinete. Então, o primeiro ponto para você ter um programa de compliance é você entender, naquela organização, quais são os locais, quais são as áreas que têm o maior risco.
porque eu não preciso botar a mesma energia em todas as áreas. Eu não preciso. Se a gente fosse colocar na gestão estratégica um tanto de energia de compliance, estaria errado. Porque na gestão estratégica tem poucas as chances de um desvio de integridade. Então, a gente não precisa correr uma maratona pegando todo mundo e dando 50 mil horas de treinamento. Eu tenho que dar treinamento e pensar naquelas áreas que têm maior risco. E eu acho assim, que a gente sabe que está sendo investigado um caso no STJ, né, de corrupção, e isso significa não apenas que eu tenho que investigar aqui, na verdade eu não tenho. O que a gente tem que fazer é saber também se a gente pode criar um sistema de TI que mitigue a possibilidade de algum tipo de desvio, né, que dê controle de visualização, que tenha logs, para que a gente possa ter controle, porque no final, compliance também é ter controles diversos funcionando. Então, análise e gerenciamento de risco nós precisamos fazer melhor. Auditorias e due diligence para os relacionamentos com terceiros. E aí, canais de denúncia efetivos e procedimentos de investigação sério. Isso a gente está mudando o paradigma com a ouvidoria. E aí eu queria falar, por último, para encerrar, porque eu já falei demais, o tone... o Rodolfo falou, o tone at the top. O que é o tone at the top? É o tom na alta direção, que é o compromisso da alta direção com a integridade. E eu fico muito feliz em falar do compromisso da alta direção com a integridade, porque eu trabalho há 10 anos com o ministro Barroso, e eu acho que todo mundo que convive com ele sabe que ele é um exemplo de integridade. Então, ele fala, né, faça o bem, faça o correto, mesmo quando ninguém estiver vendo. A mensagem dele é sempre uma mensagem de correição, de integridade. E a gente tem um chão, eu estou com ele há um tempão. E eu sei que não teve um caso em que eu achei que ele tomou uma decisão porque alguém pediu ou por conta de alguma coisa. Ele olha e analisa o caso, ele está preocupado em fazer o que é certo. Não que ele acerte sempre, ninguém acerta e há várias versões e visões sobre o que seja certo ou errado. Mas eu acho que a gente começa, né, dar um pontapé aqui nesse esforço de melhorar a nossa integridade, o nosso programa de integridade no Supremo, tendo uma alta direção, o ministro Barroso, que é um exemplo de integridade. E eu queria, então, encerrar dizendo que, no que estiver ao meu alcance, eu também quero, né, contribuir para o sucesso dessa iniciativa, né, para que a gente possa chegar no final. Infelizmente, a gestão parece que passa muito rápido, né? Mas que... não, calma. O café está morno, não está frio ainda. É mais morninho. Então, eu também quero participar disso e queria convocar todos vocês aqui para, com as suas equipes, para quem for gestor, ou na sua prática, possa pensar em integridade, pensar em fazer o que é certo e não apenas prevenir o que for errado. Obrigada. Passar para a doutora Flávia, mas eu queria só fazer um registro com a fala da doutora Aline, que eu estou sendo muito bem tratado no tribunal. Recebi água, café, a gente fez a reunião aqui nessa sala linda. Precisamos melhorar, então. Bom, boa tarde, pessoal. Eu vou falar daqui mesmo, não vou levantar para falar. Mas, curiosamente, a gente não combinou, né, essa fala, mas eu acho que a minha fala é bastante complementar à da Aline. Porque eu trabalhei de 1993 a 2003, 10 anos, portanto, eu trabalhei no sistema financeiro, trabalhei em alguns bancos. E, em 2000, não sei se vocês vão lembrar, você certamente lembra, em 2000 a gente teve um grande escândalo no mercado financeiro de uma empresa chamada Enron, que criou uma bolha financeira, uma bolha fiscal, em razão de relatórios fraudados. E esse escândalo foi tão forte que fez surgir nos Estados Unidos uma lei, que era a Lei Sarbanes-Oxley, que ficou conhecida na Rota da Malandragem como SOX. E
as empresas, embora fosse um caso dos Estados Unidos, e embora fosse uma lei norte-americana, as empresas brasileiras que tinham ações na Bolsa de Nova York eram obrigadas a cumprir a seção 404 da SOX. E, nessa época, eu entrei para a Faculdade de Direito em 2014. Então, eu estou falando de 2003, então eu não era nem do direito ainda. E, ainda assim, eu me lembro tanto da SOX quanto da seção 404, que era um trauma, né, na vida da gente. Por quê? Porque, nessa época, como eu trabalhava em instituições financeiras que tinham ações na Bolsa de Nova York, a gente tinha que adaptar todo o nosso processo, todo o nosso funcionamento interno para atender aqueles requisitos da seção 404 da SOX. Então, nesse período, ali nos idos dos anos, final da década de 90, início dos anos 2000, eu trabalhei num banco e numa área específica em que eu tive a missão de implantar uma área de compliance. E era uma coisa muito nova no Brasil, naquela época, né? As pessoas estavam tentando entender por que elas tinham que fazer uma coisa aqui para cumprir uma exigência lá de fora, enfim. E ainda mais um banco, né? Tinha que fazer mesmo. Então, essa implantação exigiu um esforço muito grande das instituições financeiras como um todo. E instituição financeira, a fragilidade de imagem, a gente está vendo isso agora no mercado brasileiro, a fragilidade de imagem para uma instituição financeira é algo que pode fazer as suas ações na Bolsa despencarem. Então, você não pode ter nenhuma fragilidade de imagem. Você tem que, além de ser uma empresa aderente às normas de compliance, você tem que parecer realmente. Além de ser, tem que parecer, porque qualquer ruído nesse processo pode fazer com que as suas ações despenquem. Então, eu ajudei na implantação dessa área de compliance e, depois que eu saí do mercado financeiro, eu fui trabalhar sempre em instituições financeiras, mas até que eu saio do mercado financeiro e fui trabalhar na Petrobras. Eu eu trabalhei 7 anos na Petrobras. Antes, só um adendo, eu sou meio tipo o ministro Alexandre de Moraes. Vocês já viram que ele sempre conta, porque quando eu fui isso, quando eu fui aquilo outro. Então, eu fui 1000 coisas antes de virar juíza. Eu me torno juíza com 29 anos de carteira assinada. Então, eu fiz muitas coisas antes. E uma das coisas que eu fiz foi trabalhar 7 anos na Petrobras, na área de planejamento e gestão. E a Petrobras, já naquela época, tinha também uma preocupação com compliance, que depois, evidentemente, em razão da Lava Jato, se agravou. E por que eu estou contando isso, né? Quando eu saio do mercado financeiro, em 2000 e... nem me lembro, ali 2008, mais ou menos. 2008, mais ou menos, 2009. O que acontece? Aí, as empresas no Brasil, de um modo geral, não apenas as do mercado financeiro, começam a se preocupar também com a questão da aderência às normas, porque a gente vai ter depois, em 2013, a Lei Anticorrupção no Brasil, que também é um movimento um pouco em razão da Lava Jato e essa coisa toda. E o que eu percebo dessa experiência anterior à minha vida atual, né? Da minha outra vida, como diz o ministro, da minha outra vida? Para que a gente tenha um sistema de conformidade, porque compliance tem a ver com estar em conformidade, né? Uma tradução aí da palavra. Para a gente estar em conformidade, a gente precisa ter normas claras, as pessoas precisam saber quais são as regras do jogo, quais são as normas. As normas precisam ser claras, mas a gente também precisa, evidentemente, ter transparência daquilo que está sendo feito, e do quanto as pessoas estão ou não aderentes às normas. E, para que a gente consiga saber disso, nós precisamos ter controles. E esses controles, como a Aline disse de uma outra maneira, eles são postos nos lugares onde existe um maior risco, né? E eu falo sempre lá na área, volta e meia eu repito isso. O que é risco? Risco é a probabilidade de que alguma coisa aconteça, porque buzinavam tanto isso no meu ouvido quando eu trabalhava com compliance.
Aqui a gente tem risco. Risco é a probabilidade de que alguma coisa aconteça. Risco não significa que algo vai acontecer, mas significa que existe uma probabilidade de que aquilo aconteça. E se existe alguma probabilidade de que aquilo aconteça, a gente tem que ter uma coisa chamada ponto de controle, né? Qual é o ponto de controle para evitar que esse risco aconteça? Então, as auditorias, né, eu digo que a minha fala é complementar da Aline, porque a Aline fazia o trabalho de ir nas empresas e checar. Tinha, com certeza, um checklist com pontos de controle, chegava lá e verificava se esses pontos de controle estavam sendo efetivamente controlados. E eu era a pessoa que, do outro, estava na empresa, dizendo assim, olha, quando vier o pessoal da auditoria externa, vamos ver aqui se os nossos pontos de controle estão adequados. Então, eu fazia o trabalho dentro da empresa, né, da Petrobras, das instituições financeiras que eu trabalhei, fazendo uma auditoria prévia, que a gente chamava de auditoria interna, né? A Aline era auditoria externa e eu era auditoria interna, checando esses pontos de controle. E vendo que, muitas vezes, a gente tinha riscos, e os riscos, claro que, no início, alguns riscos a gente até conseguia eliminar, porque era realmente absoluta ausência de uma cultura ou até de visibilidade com relação ao risco. Mas, na verdade, muitos riscos eles não são passíveis de serem eliminados. O que a gente faz é mitigar o risco. Você estabelece pontos de controle para mitigar o risco, para reduzir a probabilidade de que aquele risco aconteça. E, nessa minha experiência com compliance, com controle, com preparação, através da auditoria interna, para receber as auditorias externas, o que eu percebo? Que gente é gente em todo lugar. Gente é gente na Petrobras, gente é gente no mercado financeiro, gente é gente aqui no Supremo Tribunal Federal ou no mercadinho ali da esquina. Gente é gente em todo lugar. E gente erra, gente falha, gente se equivoca e, às vezes, gente tem má fé, dolo, vontade de agir e de fazer coisas erradas. É por isso que nós precisamos ter processos muito claros e pontos de controle para impedir que as pessoas, deliberadamente ou não, ajam de uma maneira equivocada. Então, eu falei de compliance, né? E compliance e integridade são duas palavras que têm relação muito próxima, embora não sejam idênticas, não queiram dizer a mesma coisa, mas compliance está mais relacionada à ideia de estar em conformidade com alguma coisa, e essa alguma coisa, de regra, são as normas da empresa, e integridade, como o Rodolfo bem disse, tem a ver com um sentido mais ético, de fazer o que é certo, ainda que não haja uma norma explícita dizendo sobre aquela conduta. Então, são dois lados de uma mesma moeda, né? Talvez a gente possa dizer assim. Mas, em ambos os casos, tanto naquilo que se refere a compliance quanto naquilo que se refere à integridade, alguns aspectos vão ser muito importantes. O aspecto da transparência, e nisso, como a Aline bem disse, o Supremo faz muito bem, tanto na transparência ativa quanto na transparência passiva. E um outro aspecto que eu também considero bastante relevante é o controle. Talvez aqui a gente precise melhorar um pouco, né, Aline, nos nossos controles. Como a gente controla e se certifica de que aquilo que precisa ser feito está efetivamente sendo feito. E isso não tem a ver com desconfiar das pessoas, porque, como disse, as pessoas erram de maneira deliberada ou não. Às vezes não é proposital, mas elas erram também. E, quando você tem controles, você é capaz de verificar, antes de que o risco aconteça, que algo não está adequadamente controlado, e, por isso, a gente precisa melhorar. Agora, dentro dessa lógica de garantir os dois lados da moeda, né, compliance e integridade, a gente também precisa ter, como o Rodolfo bem disse, uma cultura ética, uma cultura da instituição de dar o recado, né? A alta administração precisa dar o recado de que condutas
que não estejam em conformidade ou que não estejam de acordo com a política de integridade da instituição, essas condutas não são toleradas. Então, a alta administração tem um papel muito importante nisso, mas as lideranças também têm um papel muito importante nisso. E eu já falei aqui na outra vez que nós estivemos aqui, quando nós estávamos na Semana da Capacitação, eu comentei que a minha percepção, depois que eu fui para o Judiciário, é de que, quando você tem, e nós temos, infelizmente, juízes e juízas assediadores, parece que contamina todo o administrativo que trabalha naquele cartório, naquele fórum. Todo mundo age da mesma maneira, cuspindo marimbondo, destratando as pessoas, é assim. E quando você tem um juiz ou uma juíza que são cordiais, que não toleram assédio, que têm uma conduta ética, todo mundo segue a mesma linha. E aí, trazendo aqui, né, isso eu estou falando lá do meu microcosmos, quando eu estou em São Paulo como juíza, trazendo aqui para o Supremo, a gente pode usar a mesma lógica. Se nós tivermos lideranças comprometidas com a construção de uma cultura ética da equipe, nós vamos transmitir esse recado e a instituição vai fazer essa travessia mais suavemente, né, pelo amor, como o Rodolfo bem apresentou. Caso contrário, nós vamos ter maior dificuldade, mas não significa que não vai ser feito. E a criação da ouvidoria, dentro dessa estrutura de integridade, corrobora o recado da alta administração, que é no sentido de que não será tolerada qualquer tipo de conduta que seja antiética, que seja desconforme, que não esteja de acordo com aquilo que é esperado de uma instituição íntegra. Quando eu digo não será tolerado, não significa que as pessoas serão punidas categoricamente ao primeiro desvio. Não se trata disso. É por isso que nós estamos aqui, inclusive, para que a gente possa se capacitar, para que a gente possa compreender qual é o nosso papel, mas para que a gente também, como liderança, entenda que, se houve conduta, especialmente no âmbito do assédio anterior, contrária a uma instituição que deve ser íntegra, de um momento para frente, isso não vai mais ser tolerado. E eu digo isso até pelo que a gente recebe lá na ouvidoria. A gente percebeu que, com a criação da ouvidoria, havia uma demanda represada. Como a gente não tinha um canal para o público interno apresentar as suas manifestações de um modo geral, tá, pessoal? A gente não tinha esse canal bem direcionado aqui dentro do Supremo. Quando a ouvidoria criada, a gente tem uma demanda represada. As pessoas querem ir lá e falar na ouvidoria das suas insatisfações de um modo geral, das suas sugestões, das suas solicitações, e querem também fazer as suas denúncias. E isso é natural. Eu conversava com o Rodolfo ontem. Isso é natural de uma instituição que não tinha esse canal. E, como a gente vem tratando isso, essas denúncias, a gente procura conversar com as pessoas envolvidas para entender o que está acontecendo. Às vezes é uma questão de diálogo mesmo, de reposicionamento. E o que a gente percebe é que, em algumas áreas, o próprio assédio era uma cultura, né? É muito ruim a gente dizer isso, mas é uma verdade. O próprio assédio era tolerado dentro de alguns núcleos. E eu acho importante a gente dizer aqui, eu e a Aline, enfim, que, se isso aconteceu no passado, isso não pode mais ser perpetuado, né? E a ouvidoria é esse canal que tem recebido denúncias de assédio, denúncias de irregularidades, felizmente não são muitas, mas que nós estamos tratando e que é importante nós, enquanto líderes, enquanto gestores e gestoras, nos perguntarmos aonde eu estou atuando de maneira desconforme. Em que momento da minha rotina eu não estou tendo uma conduta adequada de acordo com aquilo que a instituição espera de mim, dentro daquilo que é esperado para construir uma instituição íntegra. E por que eu falo isso? Porque ainda não está muito estruturado na minha fala, mas eu tenho refletido sobre alguns grupos de pessoas
que são as pessoas que não sabem, e elas não sabem mesmo, as pessoas que sabem, e é ótimo que elas saibam. E eu não me preocupo com esses dois grupos, com as que sabem e com as que não sabem. A minha preocupação está no grupo das pessoas que não sabem que não sabem. Sério, esse é o grupo mais perigoso em qualquer espaço. Sabe por quê? Porque a pessoa que não sabe, ela vai procurar saber. A pessoa que já sabe, ótimo, ela já sabe, ela tem a oferecer. Agora, a pessoa que não sabe, ela acha que sabe. E como ela acha que sabe, você não é capaz de fazê-la aprender. E ela é capaz de gerar um grande dano. Porque, como ela acha que sabe, ela não sabe que não sabe, ela se arvora, sabe, a querer propagar aquilo. Então, líderes, o que você não sabe que você não sabe? Essa é uma pergunta que a gente tem que se fazer com honestidade. O que a gente está achando que sabe, mas que, na verdade, você não sabe que não sabe? É real. E a gente precisa se perguntar isso quando a gente fala de integridade. O que diz respeito à integridade que eu não sei que sei? Que eu não sei que não sei? Que eu estou achando aqui que sou bem o dono da verdade, que estou fazendo tudo corretamente, mas o que eu preciso é de uma imersão no tema para poder contribuir melhor com a instituição. E, no que se refere a condutas de assédio, eu vou dizer, tem muita gente que não sabe, mas está assediando por aí. Então, a gente precisa se reposicionar na vida, na instituição, e nesse processo de contribuir para que o Supremo se torne uma instituição ainda mais, porque já é, sem dúvida nenhuma, ainda mais madura em termos de integridade. É uma jornada, a gente está aqui numa caminhada, porque a integridade e o compliance nas instituições. Olha, eu disse a vocês que eu comecei a implantar uma área de compliance na instituição financeira que eu trabalhava em 2000. Nós estamos em 2024. E nós ainda temos no Brasil escândalos como tivemos recentemente, né, da loja lá de departamentos, não vou falar o nome, mas todo mundo sabe. Então, é uma jornada, é algo que requer amadurecimento. Quando eu trabalhava, eu já fui caixa de banco, né? Como disse, que nem o ministro Alexandre de Moraes, tem várias passagens, vários empregos. Eu já trabalhei em banco sendo caixa. E no banco a gente fazia vários treinamentos para evitar fraude. E uma coisa que eu escutei num dos primeiros treinamentos, eu já impedi 2 fraudes em 2 bancos diferentes que eu trabalhei. Por atenção, eu era treinada, eu prestava atenção naquilo, então, depois, quando eu ia atender, eu ficava atenta nos procedimentos de segurança. E uma das coisas que a pessoa que estava me capacitando disse na turma, ela falou, olha, a gente dedica o nosso tempo a trabalhar, mas a pessoa que vai fraudar, ela passa 24 horas do dia dela pensando como furar o sistema, como fraudar, como enganar, como corromper, como gerar dano, como me dar bem em detrimento do outro. A gente não passa o tempo todo pensando nisso. É por isso que a gente precisa de atenção e precisa de treinamento, porque as áreas de compliance, as pessoas que trabalham com segurança, monitoram isso e criam, então, antídotos para isso. E a gente não, a gente está aqui trabalhando e, eventualmente, não está pensando sobre isso, né? Então, a minha fala é breve, eu acho que eu já falei demais, mas só para dizer que a ouvidoria foi criada dentro desse plano, desse grande plano de integridade, como uma área que corrobora a mensagem da alta administração de que nós temos um canal para receber desvios, denúncias, mas, principalmente, um canal de diálogo, de oportunidades de melhoria da instituição, que a gente está lá para receber todo tipo de contribuição. Tá certo? É isso, pessoal. Obrigada. Eu queria pegar um gancho com o que a doutora Flávia falou e a doutora Aline também falou. Tivemos aqui aulas, né, a respeito do tema, não sabia da sua experiência nisso, precisamos conversar mais sobre.
nem da doutora Flávia também, com essa expertise específica em compliance. Mas foi falado aqui do caso da crise da Enron lá e a criação do SOX nos Estados Unidos. Isso mostra um pouco, a partir dessa fala, como as coisas estão interconectadas internacionalmente, como está chegando hoje em dia. Não sei se perceberam, se leram nas notícias, o ano passado, a Gol Linhas Aéreas, ela fez um acordo com o DOJ, que é o Departamento de Justiça americano, para pagar multa de milhões de dólares para encerramento de um processo de investigação. E olha que interessante, ela pagou em dólares para uma autoridade estadunidense. E qual foi a suspeita, né? Enfim, a suspeita foi de ter havido uma possível pagamento de propina no Brasil para legisladores brasileiros, para criar uma lei brasileira que criasse um incentivo fiscal brasileiro para empresa brasileira. Ué, mas como assim eu tive que pagar uma multa nos Estados Unidos? É porque hoje o próprio FCPA, que é essa lei americana, ele criou, através de subterfúgios interessantes, jurídicos, a possibilidade de aplicação extraterritorial da lei. No caso da Gol é mais fácil de visualizar, porque ela tem ações listadas na Bolsa de Nova York, logo a lei é a ela aplicada. Mas é possível haver aplicação para qualquer empresa que tenha alguma conexão com a jurisdição americana. Por exemplo, você contrata o workspace da Google e esse workspace o seu e-mail, a sua base de dados, a sua nuvem está hospedado num servidor que está localizado nos Estados Unidos, sua empresa é sujeita à aplicação do FCPA. Percebe? Então, a gente tem essa conexão cada vez mais forte. A Europa e a União Europeia agora, eles estão avaliando uma cadeia de fiscalização de integridade, e não só integridade, mas ESG, também para toda a cadeia de fornecedores. Então, por exemplo, na Alemanha, saiu uma legislação a respeito, vai começar a ser aplicada agora. Eu tenho uma empresa brasileira que quero vender para uma empresa alemã. Essa empresa alemã, para ela não ter problema na Europa, ela vai ter que fiscalizar não só a mim, como empresa brasileira, mas vamos imaginar, eu produzo tubo. Tá, mas quem é que te entrega o polímero? Eu sou responsável, a empresa lá é responsável pela critérios de controle da empresa que entrega o polímero para minha empresa que vende para a Alemanha. Tá, mas quem que é o extrativista? Quem é a empresa que extrai? Então, ela cria uma cadeia de fiscalização de todo o sistema de suprimentos. E isso acaba interconectando todos nós na exigência de compliance. Então, compliance e integridade é o que veio para ficar. Não é algo como... Esses dias eu estava conversando com um potencial cliente e ele perguntou assim, aí eu já vi para onde é que ele queria chegar. Né? Ele perguntou assim, professor, mas, Rodolfo, essa história de compliance não é igual aquela história do estojo de primeiro socorro do carro, não? Lembra do estojo de primeiro socorro? Isso é um negócio aí que uma lei veio, aí hoje todo mundo teve que comprar esse negócio, botar lá no carro e, de repente, pararam de exigir o estojo de primeiro socorro e nunca mais quem comprou gastou dinheiro à toa. Não, né? Claro, alguém ficou rico com isso. Não, a gente tem compromissos internacionais e uma pressão internacional de países, empresas, de órgãos públicos e de sistema internacional que faz com que a exigência de compliance é uma exigência que passa a ser obrigatória, mandatória para um conjunto de organizações, sobretudo as organizações públicas. E nessa perspectiva de ampliação, é o que vem casar muito com a fala final da doutora Flávia, que a gente ampliou o objeto do programa de integridade. Né? Isso é importante mencionar, não é só compliance, não é só inconformidade, é também integridade. E aí casa com essa preocupação, que a maioria dos relatos que vêm dos canais de denúncia, em qualquer organização pública ou privada, a taxa de 60% a 70% dos relatos admissíveis, né, relatos que tenham mínima viabilidade jurídica, vem de comportamentos antiéticos. Discriminação, assédio moral e assédio sexual. A maior parte, porque é uma epidemia, não só brasileira, isso é um problema cultural mundial. E há uma necessidade muito forte de tratamento dessa questão. Né? Assédio moral, sobretudo. Basicamente, a definição é que você tem 3 pilares, que é recorrência, muito embora, a gente até conversava, né, Rainer? Você tem já algumas decisões do STJ que entendem que basta uma única ação de assédio moral para ser considerado, mas a jurisprudência tradicional é que tem que ser algo recorrente, focado em alguém ou em algumas pessoas, e excessivo. O que é uma boa ponto de treinamento para líderes, que é
o que é excessivo e o que não é excessivo na gestão, porque a rigidez, em tese, não é excessiva. Os líderes podem ser rígidos, eles podem, mas qual que é o limite? E o assédio sexual é mais fácil de visualizar, né? Essa que é a grande questão. Basta haver um comportamento sexual com conotação sexual ou sensual indesejado. E a gente precisa pressupor que é indesejado. Esse é o principal questão. Então, eu colocaria aqui para uma breve discussão, eu sei que, né, doutora, a gente está chegando já no final, mas uma fala que é o que fazer, né, doutora Flávia, doutora Aline, o que fazer para aqueles que não saibam, saibam. Quais são as principais ações, e aí com tanta experiência de vocês quanto a posição que ocupam, quais seriam os principais pontos assim para que essa questão que está dentro de um sistema de integridade também possa ser tratada de modo adequado por qualquer organização, em especial para o Supremo. Posso falar? A gente, no âmbito do combate ao assédio, nós fizemos aqui já esse ano uma roda de conversa, né, no primeiro semestre. A AGC soltou pílulas também, né, tanto sobre assédio moral quanto sobre assédio sexual. A SGP tem feito capacitação com as lideranças para justamente formar uma base em relação a essas condutas, porque há muita dúvida, realmente, né? As pessoas têm dúvida sobre o limite da atuação mais rígida, mais incisiva, e o que é uma conduta de assédio. E também lá na ouvidoria, alguns relatos que nos chegam como assédio, de pronto eu já olho e falo, isso aqui não é assédio, isso aqui a pessoa tem que entender que ela tem um vínculo funcional e que ela vai ser cobrada sobre determinadas questões. Eu vou dar um exemplo. Sexta-feira está aqui o Hinaldo pensando se vai me denunciar por assédio. Por quê? Porque sexta-feira, de regra, ele não vem ao tribunal, não é? Ele fica em casa. Mas hoje, Hinaldo vai vir na sexta-feira, presencial. É assédio? Não é assédio, mas eu já tive denúncia de assédio na ouvidoria, porque o meu gestor me convocou para vir aqui presencialmente. Amigo, você tem um vínculo com o tribunal, entendeu? Isso não é assédio. Ah, mas eu estou morando no Ceará. Então, mas você tem um vínculo com a instituição, não se trata de assédio. Ah, mas marcou a reunião num horário que eu tinha médico. Então, tem um expediente. Entende? A gente recebe, eu estou brincando, parece brincadeira, mas a gente já recebeu denúncias de assédio desse teor. Então, tanto a gente tem dúvida por parte dos líderes, quanto por parte de servidores, de colaboradores da casa. Então, a gente tem feito uma série de ações para delimitar bem aí, para entender o que é assédio e o que não é. Se a Aline quiser completar. Acho que a gente, de repente, pode... Pensando aqui no... Alô, alô? Alô? Não? Mas eu acho que a gente pode pensar no que mais a gente pode fazer. A gente tinha um plano de fazer uma cartilha de assédio. Então, acho que a gente pode fazer quiz. Quando eu penso em integridade aqui no tribunal, eu penso no Luiz Barroso, na Fernanda e na Flávia. Então, acho que a gente tem feito cafés com SG e com DG. Acho que a gente pode fazer um café com integridade, né? Então, de repente... e a gente pode se deslocar, né, nas unidades, né, Fernanda, né, Flávia, para poder fazer uma xícara de uma xícara de café, uma caneca. Mas aí a gente, enfim, falando em brinde, um café com integridade, levar um pôster para as áreas de trabalho, enfim, conversar um pouco mais e fazer um quiz para aquilo que você acha que sabe, mas na verdade não sabe, sobre integridade e assédio. Então, acho que a gente pode... Acho que dessa nossa reunião aqui, já podemos tirar algumas ideias sobre como melhorar. E eu queria, enfim, agradecer ao professor Rodolfo, à Flávia, à Fernanda e a todos vocês. Eu perguntei quem já tinha vindo a um treinamento sobre compliance e integridade, quase ninguém. Então,
completamos o nosso primeiro treinamento com louvor. Muito obrigada pela atenção. Muito obrigada por estarem aqui numa sexta-feira. Todo mundo veio por obrigação. Todo mundo foi coagido, teve assédio. Não estamos aceitando denúncias de assédio por comparecimento. Mas, enfim, queria dizer que foi uma honra estar aqui com todos vocês. Obrigada. Tem algumas perguntas, Deixa eu perguntar mais um pouquinho, porque o lanche está chegando. Ah, o lanche está chegando? Então enrola. Chegou? Pode encerrar aqui. Né? Alguém tem alguma pergunta, assim, bem importante? Veio aqui, ali. Veio aqui. Faz uma, tá bom. Tem... Não está com fome, não é? Tem... eu acho que tem uma pergunta que é básica, que eu acho que é importante, né? Alguém poderia me explicar a fundo o que é compliance? Eu acho que é uma pergunta relevante para esclarecer. Simplesmente, compliance vem do inglês to comply, que significa estar em conformidade. Então, na prática, estar em compliance é estar em cumprimento de qualquer dispositivo normativo, de qualquer conjunto de normas. Basicamente é isso. É estar em conformidade com alguma normativa, é o que é estar em compliance. Tanto é, gente, que hoje a palavra compliance passou a ser usada de moda para vários pontos, para vários universos. Por isso, a questão, por mais simples que seja, ela é muito importante, porque ajuda a esclarecer. E virou moda. Como palavra é uma palavra bonita, né, um anglicismo, as pessoas acham, né, de algum modo bonito falar que tem compliance, estar em compliance, todo mundo passou a dizer que estar em conformidade com alguma regra normativa é estar em compliance. Por exemplo, passou a falar em compliance criminal, em compliance eleitoral, compliance ambiental, em compliance de dados, em compliance, enfim. São várias terminologias. O compliance original, ou compliance raiz, digamos, é o compliance de integridade, que é o quê? É aquele sistema que busca criar normas, processos, procedimentos e cultura para prevenir, detectar e remediar, basicamente, 5 irregularidades ilícitos: corrupção, suborno, fraude, conflito de interesse e comportamento antiético, essa abertura mais ampla, né, dos últimos tempos a respeito de compliance. Acho que é isso. As outras perguntas pode mandar para a gente, que a gente pode responder. Perfeito, exato. As outras perguntas... É anônimo, então, se quiserem, manda que aí a gente faz a resposta. Se quiserem não deixar anônimo... Pronto. Ótimo. Perfeito. E que a gente considera também no quiz, no giro, no STF, para responder. Perfeito. Então, só reportando o que a Fernanda disse, as outras perguntas, então, vão ser encaminhadas para o CGI e a gente pode, né, também se colocar à disposição para ajudar a responder. Agradecemos a participação de todos aqui presentes. Convido a todos para um lanche de encerramento que será servido no hall dos elevadores e, com a devida autorização, declaro encerrado este evento. Tenham todos uma excelente tarde.